Olá, sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. O PDT não é exceção. Vários partidos estão na berlinda na eleição deste ano. O poder dos recursos e a oferenda de cargos de quem está no poder constituem uma atração praticamente irresistível. Por isso, os pedetistas, nacionalmente, apoiam a presidente Dilma. Mas aqui, em Minas, a legenda está aconchegada ao ninho dos tucanos. Com o afunilamento do processo eleitoral, como vai ficar o PDT? Essa é a pergunta e a discussão de hoje do Cena Política. Mas também não vamos nos esquecer da polêmica sobre rolés e rolezinhos, que já assusta políticos e empresários. Pois bem, para esse debate, Cena Política convidou deputado federal Mário Heringer, presidente estadual do PDT, médico e administrador hospitalar. Heringer está no 3º mandato na Câmara dos Deputados, onde já ocupou a função de ouvidor. Luiz Carlos Bernardes, também conhecido como Peninha, ex-presidente do Sindicato e da Federação dos Jornalistas. Foi também diretor da Organização Internacional de Jornalistas. Trabalhou na Folha de São Paulo, Band, Isto É, entre outros veículos de comunicação. Ana Flávia Gussen, repórter de política do jornal Hoje em Dia, graduada em jornalismo e marketing. Foi repórter política do jornal O Tempo, assessora do PMDB de Minas na campanha aqui no estado e também do PT à presidência da República. Deputado, a gente está falando ali da tração do poder, né? É uma sinuca de bico, né? Para o senhor e para o partido. Uma ala fica com a presidente Dilma, atraída, essa ala naturalmente, atraída pelos predicados da presidente, né? Pelo poder, pelos cargos. E a outra aqui também tem essa atração fatal. Eu acho na verdade, que o PDT hoje vai ter esse desconforto de mudança de posição ou de tomada de decisão de uma maneira diferente. Mas a decisão que foi tomada anteriormente de estar com a Dilma e estar com o governo de Minas, inicialmente com a Aécio e depois com a Anastasia, ela também já vinha organizada do ponto de vista das posições partidárias naqueles momentos nas eleições específicas. A gente tinha mesmo muito mais afinidade com o PT do que com o PSDB, que se colocava contra o PT, que no caso era o Serra e o Alckmin. Essa era uma realidade nossa. A realidade em Minas também era muito parecida. A nossa afinidade era mais com Aécio do que com os outros candidatos. Então, nesse momento, naquele momento, estava confortável. Nesse momento agora, nós vamos ter que tomar uma decisão diferente. Provavelmente, os dois antagonistas principais nacionalmente serão a Dilma e o Aécio Neves. O processo está se afunilando, né? Como eu disse. O processo está caminhando celeremente para ser isso. Uhum. É claro que a figura e o lançamento do Eduardo e essa... Eduardo Campos. Essa juntada meia rápido que deu com a Marina, deu uma mexida no jogo. Mas, com certeza, na minha concepção, a disputa final vai ser entre Dilma e Aécio. E aí sim, o PDT vai ter que tomar uma posição. É uma ou outra. Não tem jeito de ficar com as duas no nível nacional. No nível estadual, a gente continua entendendo que a gente pode e deve escolher o que ficar mais próximo de nós. Uhum. Não tenho dúvida nenhuma. Hoje, a minha defesa nacionalmente é que nós tenhamos um candidato próprio nacionalmente para criar condição de legenda e eleger mais deputados, que aí... Sim. Existe um nome, por exemplo, hoje que o PDT já não tem mais Brizola, já não tem mais Jango, mas tem outros nomes importantes? Na verdade... Até o seu como parlamentar sério, respeitado, mas também como médico? Deixa eu te falar, eu acho que a verdade é o seguinte, nós estamos numa entre-safra mesmo, você sabe disso, nós não temos um nome, e obrigado por ter dito o meu nome, mas eu sei a dimensão que a coisa toma, e para ser presidente da República seria uma honra, mas não é o meu caso e nem pretensão. Mas nós precisamos de ter um nome. Hoje um nome que ainda continua pontuando e que melhorou muito da última eleição para cá, é o nome do Cristóvão, que poderia fazer um momento para nós de reforço na educação
e dá para a gente uma visibilidade para que a gente consiga recuperar a perda que nós tivemos com essa criação Mas de novos volta e meia partidos. fala-se o nome dele, que ele vai disputar a presidência, mas no frigir dos ovos lá, sempre o PDT acaba apoiando outro candidato, né? Foi até o caso aí da eleição da Dilma, né? No caso da Dilma foi isso. Sim. Nós tínhamos saído de uma derrota com o Cristóvão, uma derrota muito grande. O Cristóvão não tinha ainda uma identidade pedetista, vocês sabem muito bem que ele foi demitido pelo Lula, até ficou famoso a demissão por telefone, ele era do PT. Durante esse período, o Cristóvão construiu uma relação no PDT hoje muito mais orgânica, Sim. muito mais na base do partido. Ele conseguiu, vocês acompanham, hoje ele tem uma visibilidade maior com as teses de educação dele que tinha na ocasião, essas redes sociais favoreceram muito isso. Mas o objetivo, e eu acho que o Cristóvão é uma pessoa boa por isso, porque o Cristóvão não está preocupado só em ganhar a eleição. Sim. Ele está na disputa pelas teses dele. Ele foi um Agora, nome deputado, ligado à educação, a né? presidente Dilma, ela vai promover agora essa semana a reforma ministerial. Como é que está o pleito do PDT junto à presidente para essa mudança toda no primeiro escalão que vai vir semana que vem? Eu não sei o que a Dilma pretende fazer. A minha posição, jantei semana passada, terça-feira passada, com o presidente Lupe, com o presidente Manuel Dias, com o ministro Manuel Dias. E a minha foi exatamente, o partido conversa, né? E a minha posição hoje é que nós devêssemos entregar o ministério, colocar à disposição da presidente para que ela faça a reforma que ela quiser. Isso nos colocaria numa posição de conforto. Por que eu digo que é uma posição de conforto? Está cedo demais, porque nós estamos num governo a partir de uma negociação e de uma conversação que nós tivemos para a eleição de 2010. Está cedo demais para a gente ser colocado como adesão automática. Acho que o PDT tem que se posicionar numa condição de, vamos sentar. Podemos até ficar com a Dilma assim. Mas não funciona muitas vezes como um jogo de pressão, né, deputado? O próprio PMDB, que é a base do PT, do poder, está ameaçando sair, está ameaçando antecipar a convenção. Está querendo mais ministérios, mais bem ministério. É o mesmo jogo do PDT? E 60% da infidelidade no Congresso veio do PMDB. Eu não vou dizer para você se é o mesmo jogo ou não. Eu sou um especialista em negociação, autodidata. O que eu já li a respeito disso, o que eu estudei a respeito disso, é uma grandeza. E posso te dizer, se é para isso ou se não é, a posição de força não é que nós estamos hoje. E se negociar fora da posição de força, você está com chance de perder a negociação. Então eu acho que mesmo quando você se coloca independente ou isento, peraí, vamos conversar no outro nível, no outro patamar. Nós mostramos claramente que você não está morrendo por aquilo que estão querendo te oferecer. Entendeu? Então, até do ponto de vista estratégico e de inteligência, é melhor sair. Mas, por exemplo, deputado, o PDT foi o partido mais prejudicado, principalmente com a criação do PSD. Sim. Teve o Solidariedade também, né, Sim. que levou o Zé Silva, inclusive. Nessa negociação toda, o PDT seria uma coisa muito positiva para ele ter um cargo num primeiro escalão, ter um ministério para ajudar o partido a renascer mesmo, a retomar as forças. Que para mim foi o partido mais prejudicado nos últimos 2 anos e meio com a criação dos novos partidos. Isso seria... E com a morte também, né? De Brizola. Não, com certeza, dessas grandes lideranças. Então, assim, o Ministério não é só a questão da negociação. Ela vem também como uma sobrevida ao partido. Sobrevida não, mas dá força ao partido. Oxigenação, pô. Uma oxigenação. Então, isso também você tem que pontuar também, que é importantíssimo para o PDT e que vai entrar no cardápio para o ano que vem. Ana, eu concordo plenamente contigo. Para esse ano? Para esse ano, aliás. A colocação que eu fiz aqui, na verdade, é o seguinte, numa posição de negociação, eu tenho certeza que tudo que nós pudermos buscar, ou no governo Dilma, ou no governo do Aécio, é melhor do que onde a gente já está. O Ministério do Trabalho, hoje, para nós, é mais ônus que bônus. Um desgaste estúpido. Pegamos e vou dizer aqui com toda tranquilidade, os escândalos que lá apareceram não são escândalos que incomodam o PDT, porque nós intimamente sabemos que nós não temos nada com isso.
E claro, não vão ficar todo dia. Foi a imprensa que falou isso, não é nada disso. Mas hoje o desgaste é tão grande, e a importância do Ministério, para nós, é a importância mais histórica do que uma importância para fazer política pública. Então a gente não pode, por quê? Porque tiraram o programa tal, levaram para a educação, tiraram o programa tal, levaram para não sei onde. O PDT está num ministério muito esvaziado. Então, pior do que estar no Ministério do Trabalho é estar no Ministério do Trabalho esvaziado e sem possibilidade de dizer assim, não, isso aqui eu não quero. E o Ministério não dá voto, dá Com cargo, certeza. mas não dá voto. Seria essa a tese? Eu acho até que dependendo da Se o partido está esvaziando, ele precisa de estar bem para a eleição, né? Sim. Precisa de se preparar para essas eleições. O nosso objetivo principal nessa eleição desse ano é recuperar a bancada de deputados que nós perdemos. E como é que nós vocês estão perdemos montando essa 33% dos nossos deputados, perdemos um terço da nossa bancada. Minas está sem deputado do PDT. Sim, está sem deputado. Tá sem eu estou no deputado. mandato porque eu sou suplente do Zé Silva. Caso contrário, eu não... E o partido também deixou de ter nomes que historicamente foram candidatos à presidência, como o Brizola. Exatamente, exatamente. Nós estamos nos organizando da seguinte maneira. O partido viaja muito, o partido conversa muito, estado por estado está sendo negociado. A minha busca aqui, eu como presidente do partido aqui, eu tomei uma pancada, porque a minha expectativa é que nós tivéssemos o Zé Silva candidato, com grande possibilidade de reeleição. O Gustavo Perrella, na ocasião, estava no partido, ia disputar a eleição de deputado federal. Migrou pro também Solidariedade. migrou. Foi também por solidariedade, e eu seria um terceiro disputando, não sabia, ninguém vai saber, mas a gente tinha uma chance de eleger até 3, dependendo da chapa que nós montássemos. Isso para a gente era bom, a gente saía de 2 deputados para 3 deputados. Aliás, 2 não, de 1, porque o Ademir Camilo já tinha saído para o PSD antes. Mas de qualquer maneira, o que acontece? O Zé Silva e o Perrella saíram em cima da hora. E aí você fala, e o que tem isso? Um partido que tem 2 nomes tão fortes quanto os deles, fica muito difícil de novos pretendentes chegarem e se filiar ao partido. Sim. Então nós não tivemos tempo para fazer uma chapa, para atrair as pessoas para as nossas teses e para a possibilidade eleitoral. Mas vocês estão abrindo filiação? Agora filia, mas não pode mais ser candidato. Não pode mais. Está fora do prazo. Quem que é o grande nome que vocês conseguiram filiar agora no final do ano, que você acha que pode trazer pode ser eleito para a chapa para a Câmara dos Deputados? Não, grande nome não tem grande nome. Nós temos um time de bons deputados, bons. Eu acho que a gente consegue hoje, que aquela história, se eu for perguntar para todos os presidentes de partido, cada um vai fazer 4, 5, quando você vê, o Minas Gerais vai ter os 53 que tem, vai ter 60, 70, que todo mundo acha que vai mais. Mas, razoavelmente, com o pé no chão, nós podemos, e sempre fizemos, fazer os 2 que sempre fizemos. Dá para fazer. Mas esse esvaziamento do partido não tem a ver com esse afastamento da tese original, que era uma tese, como o Peninha lembrou, do Brizola, uma tese do trabalhismo brisolista. A social-democracia. Social-democracia. Hoje o partido está muito distante disso. Né? Eu não concordo muito contigo, não. Eu conheci bem o Brizola, eu convivi com ele. Eu sou PDT desde 1982. E convivi muitos anos militando, ajudando. Eu não acho que afastou tanto, não. O problema é que a gente tem que ver a realidade que se coloca. Nós estamos num mundo capitalista, um país com esse perfil, com esse desenho. Vê o partido que está no governo. Sim. Há muito tempo já não é o que era. Sem dúvida. Porque a realidade se impõe. Sem dúvida. Então, na verdade, nós não perdemos a nossa essência. Nós não temos a condição de exercer exatamente como queremos. Agora, deputado, um detalhe. Eu vi o documentário sobre João Goulart e o documentário mostra que ele teria sido assassinado. Ele tomava remédio para o coração, teriam trocado os remédios por veneno e ele teria morrido assassinado. E agora o corpo dele foi exumado para exames. Esses exames são importantes não só para a história do Brasil, porque ele foi presidente, mas também para o PDT. Como é que o senhor vê esses exames aí para se saber se João Goulart foi assassinado ou não? Naquela ocasião que morreu João Goulart, outros presidentes na América do Sul foram assassinados claramente. Aquela Operação Condor. Sim. Que é aquela inter-relação entre forças de governo de exceção. Sim. Que estavam limpando. Eu participava aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, nós tínhamos um grupo de jovens
A nossa função era abrigar pessoas que fugiam de outros países. Sim. E a gente tinha aqui em frente ao Detran, Sim. como é que é? João Pinheiro? Sim, Avenida João Pinheiro. João Pinheiro, tinha um cortiço ali, e a gente alugava aquelas casinhas, e ali ficavam os argentinos, Sim. os chilenos, que a gente escondia até arrumar um tempo para arrumar um emprego, para as pessoas. E isso. Fugitivos dos respectivos regimes militares. Dos outros regimes. E provavelmente lá também fazia com alguns nossos. E nessa época, a gente era procurado, né? Uhum. Eu acho que os presidentes, os caras que eram expoentes, que era Jango na época, O próprio JK. Aquele do Chile, que esqueci agora, está faltando. Allende. Gente, eles seriam muito mais alvos que nós, né? Sem dúvida. Inclusive, eu participei de um livro sobre a morte de JK com Márcia Kubitschek, filha de JK, e com Serafim Jardim, que foi assessor de JK nos últimos 10 anos. Exumou-se o corpo do motorista de JK no acidente. O nome do livro é JK, Onde Está a Verdade. E se descobriu, aqui em Minas Gerais, um tiro na cabeça do motorista de JK. Isso foi revelado pelo próprio secretário de Segurança do governo Azeredo, um especialista na área policial, Dr. Santos Moreira, que ligou para a Márcia e para o Serafim dizendo: tem uma novidade na exumação do corpo do motorista de JK, Geraldo. Ele tomou um tiro na cabeça, perdeu o controle do carro e foi de frente a uma carreta. Então, há provas, no livro tem, inclusive, raio-x da bala, tem uma série de provas. E há essa possibilidade também em relação a João Goulart. Naquela época é bem provável que isso tenha ocorrido. Como também o ministro chileno foi morto, só que aí a Polícia Secreta do Chile cometeu... Do Valier? O nome é Roberto, eu esqueci o sobrenome. Eles cometeram o erro, vamos dizer, entre aspas, de assassinar o ex-ministro chileno, o ex-ministro da democracia chilena, em Washington. Nos Estados Unidos. E aí a CIA e o FBI se sentiram na obrigação de descobrir. Eles falaram, eu de fazer um intervalo, na época os americanos disseram o seguinte: lá no quintal seus podem se matar. Exatamente. Aqui, no quintal da gente... O coronel chileno que comandou a operação, ele era o chefe da DINA, Polícia Secreta Chilena, Coronel Contreras, está preso até hoje. Eu estive em Santiago do Chile de férias com a minha família, mas também com a intenção de tentar entrevistá-lo, depois do livro pronto. Mas ele não quis me receber quando ele soube. Muito bem, eu vou fazer um intervalo e Cena Política volta já debatendo o PDT nessa dicotomia entre os poderes. Até já. Voltamos com Cena Política e debatendo a situação do PDT em Minas e no país. Ô, deputado, o senhor falou uma coisa interessante no outro bloco, que o PDT detém o Ministério do Trabalho num país que se fala em pleno emprego, num país em que está sendo considerado que houve uma mudança radical em relação a anos anteriores, mas que chegando lá o PDT não tem poder, não tem como poder exercer plenamente. O subtenente Júnior, que está falando com a gente no intervalo, que é o caso da presidente Dilma, que ela dá o cargo, mas não dá a caneta. O superintendente estava lembrando, inclusive, que Toninho Andrada aqui disse isso. Que há o cargo, mas não há a caneta. Não há caneta, não há o exercício do poder. Eu vou dizer para vocês o seguinte,
eu disse aqui que o Ministério do Trabalho é um ministério hoje esvaziado. Ele é um ministério que não tem a dimensão que precisaria ter. E nós sabemos como fazer, mas infelizmente existe um comportamento de não deixar que as coisas funcionem. A presidente Dilma, que não tem essa intimidade para chamá-la pelo primeiro nome, mas a presidente Dilma, ela também tem... não chama de presidenta, não. Não, eu prefiro ficar com presidente, né? Mas a presidente Dilma, ela tem um comportamento, todo mundo sabe, ela é centralizadora, ela é controladora. Eu acho que também isso não é problema, não. Só que, às vezes, o excesso disso resulta em estagnação, resulta em demora para resolver problema. Eu sou uma pessoa que sempre fui ligada à iniciativa privada. A vantagem da iniciativa privada é que ela pode errar e corrigir o erro rápido. Não é só acertar, não, ela pode errar e o público não erra, então, portanto, não errando, porque ele não faz, e não fazendo, a lesão é maior. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, não. Então, na verdade, hoje o Ministério do Trabalho, Barroso, ele está esvaziado. Eu acho que ele precisa de ganhar um desenho novo. Na verdade, vamos fazer uma crítica, já que estamos aqui. Tem muito ministério nesse governo. Então, dividiu-se as coisas de uma maneira 39 que você não organiza os 39? planos. 39. Que eu estou confundindo. Os partidos eram 39, passaram para 42. Mais ou menos, 39. Não, são 39. 39 ministérios. E É mistério para dar e vender. As O coisas último foi começam a o se da- desorganizar. Micro e macro. As coisas começam a se desorganizar. Você começa a ter área de interseção de interesses e que ninguém resolve, porque é do fulano ou é do ciclano, né? O problema é federal, ou estadual ou municipal? Que virou o problema do ministério qual? Sim. Deputado, e a presidente Dilma, ela é muito criticada pelos partidos aliados. Você está falando do esvaziamento da pasta, mas não é só isso. Entre os próprios aliados, ela não consegue fazer política, né? Ela tem dificuldade de negociar, de às vezes, abrir o gabinete. Eu já tive casos. O Eduardo Campos, por exemplo, tem um problema sério com ela. Né? Ele tenta não mostrar, mas ele sempre falou. Eu sempre fui recebido pelo Lula. A presidente nunca me recebeu. E ele era a base dela até ontem, né? Até ele sair. Você acha que isso pode prejudicar ela nessas eleições? Às vezes dos partidos não entrarem tanto no pleito? Ana, eu posso dizer para você o seguinte, já prejudica. Não vai prejudicar, já prejudica. Se alguma dúvida há em alguns partidos, em alguns parlamentares, com relação ao apoio que ela já poderia ter garantido, é exatamente fruto dessa dificuldade pessoal dela de relacionamento político. Te digo mais, não é preciso grandes malabarismos, precisa deixar as pessoas conversar, precisa de escutar. Não é questão de que você vai abrir a porta da sua sala e dizer, vou dizer sim. Pode dizer não, mas precisa dizer não. A expectativa de resolver problema e não conseguir o acesso, pelo menos para perguntar se pode, é péssima. Sim. Em política, eu tenho que chegar na minha base e dizer assim, eu consegui por isso, por isso. Eu não consegui por isso, por isso. Sim. O que eu não posso é deixar minha base achando que eu tenho um monte de poder e que eu não tenho. Que não leva nada, não dá retorno. Agora, deputado, tem alguns petistas que voltam a defender o nome do Lula como candidato à presidência nessas eleições, embora o próprio Lula esteja muito cauteloso e o nome da Dilma esteja mais falado dentro do PT. Como é que o senhor vê essa questão? É Dilma mesmo ou pode até haver a surpresa de surgir o nome do Lula? E só complementando essa pergunta dele, eu queria também, nessa análise sua, deputado, colocar como hoje a bancada federal lá do PDT, ela se porta diante da Dilma, ela vota com a Dilma? Há um apoio lá em cima com a Dilma, realmente? Mas primeiro responde ao Peninha aí essa questão da... Peninha, eu acho que o Lula, eu estou vendo de fora, eu não estou no partido dos outros, eu quero só tomar um cuidado para não avançar. Mas o senhor tem uma longa experiência. Eu tenho a minha... Está lá em Brasília. O Lula deixou tudo preparado para numa emergência. Se pegar fogo no barraco, ele vem de bombeiro. Sim. Inclusive, hoje até tem uma notícia que a barba já está crescendo. Saiu a foto e já estão falando que já é o Lula voltando. Então há uma possibilidade. Sim. Essa história de filiar o Josué,
no PMDB filho do Zé Alencar. Filho do Zé Alencar, é exatamente para criar um vínculo emocional semelhante. O José, eu acho, isso é minha opinião. Sim. O Lula não filiou e não pediu para filiar o Josué no PMDB. Filiou, fica parecendo que ele é o dono do PMDB. Daqui a pouco os PMDBistas vão bater em mim porque disse isso. O Lula não pediu ao PMDB para filiar o Josué, para o Josué ser senador, para o Josué ser governador, nada disso. Eu tenho certeza absoluta que o Lula deixou preparado para ele ser vice-presidente. Sim. Se, numa eventualidade da Dilma se inviabilizar, ele vem. A mesma forma, né? O Lula e um Gomes da Silva. Isso. Já vem com apelo, já vem. Já vem com marketing pronto. E com relação à questão da votação. Grife pronta, né? E com relação à questão da votação, da fidelidade. Como é que está hoje a fidelidade à presidente Dilma? Olha, na verdade é o seguinte, tem uma avaliação de todos os partidos. Eu posso dizer pela minha que eu conheço mais. O meu partido, antes da separação do Solidariedade, a gente tem que separar um pouquinho, porque o pessoal que saiu do Solidariedade, alguns já saíram e com declaração explícita de apoio ao senador Aécio Neves. Já que o Solidariedade, o Paulinho da Força, né? Que é meu amigo pessoal e já saiu com esse desenho. Então a gente já não votava, como todo mundo, como a maioria dos partidos da base, direto com a presidente. Eu, particularmente, esse ano votei muito menos ainda, porque os temas que foram levados lá não me permitiam intelectualmente e politicamente votar com o governo. Eu sou da base, mas eu sou médico. Eu sei o que eu vou votar a respeito de saúde. Eu sou de um partido que defende direitos dos trabalhadores. Eu sei o que eu vou votar. Aquela medida provisória a MP dos portos. Eu não podia ficar apoiando aquilo. Aquilo era negócio puro. Como é que foi seu percentual de apoio? Meu percentual é o mais baixo de apoio a Dilma do meu partido. Eu vi o percentual ali do Newton Cardoso, né? Você estava falando do PMDB. Acho que o percentual do Newton Cardoso foi 37%. Do meu partido, eu sei que eu sou o menor, mas não sei nem quanto que é direito. Não, a questão dos impostos altos, que, diga-se de passagem, uma parte dos impostos altos vem antes do governo Lula, mas falou-se muito durante o governo Lula na redução dos impostos e o governo Dilma e eles não foram reduzidos. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que, por exemplo, os candidatos à presidência da República nesse ano deveriam fazer um compromisso nos seus programas de governo de redução de impostos? O Brasil tem impostos entre os mais altos do mundo e nossos governos não oferecem lá grandes serviços assim. A segunda maior carga da América Latina só perde para a Argentina. Pois é, e uma das 5 ou 6 maiores do mundo. 4 meses de trabalho para pagar imposto. Maior do que Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Vou falar uma coisa aqui, que saindo da minha boca pode parecer diferente, mas não adianta prometer na campanha, não cumpre no mandato. Sim. Então tem que obrigar. Se o sujeito disser que vai fazer, tem que ter um compromisso formal. Se compromisso ele não fizer, formal, tem que sair. Até jurídico. Tem que sair. Até jurídico, porque é um me engana que eu gosto, que eu tenho uma dificuldade de fazer campanha, exatamente porque em alguns lugares as pessoas querem que você diga que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu não falo. Porque eu vou voltar lá com que cara depois. Mas em países do primeiro mundo, certos compromissos de candidato à presidência, a governos estaduais, prefeituras, falou que vai fazer, são considerados compromissos jurídicos. Eu me lembro de em cartório, tem toda uma campanha em Minas Gerais e também houve em outros estados, em que houve canteiros de obras montados e, de repente, depois da eleição, esses canteiros foram desmontados. Isso no primeiro mundo valeria ação judicial. Isso é um estelionato. E a verdade é que as pessoas entendem que política é coisa de gente esperta. Não. Política não é de gente esperta, não. E eu acho que esse rolezinho, já que você tocou no rolezinho na introdução, esse rolezinho de junho, o rolezinho começou em junho, quando 1 milhão de pessoas foi para a rua dizer que essa coisa aqui não está boa, não. Aí já foi rolezão, né? Mas é. E como é que você avalia, por exemplo, as manifestações, quando elas estouraram,
deram como certo que a pessoa mais prejudicada seria a presidente Dilma. E um mês depois que as manifestações passaram, a popularidade dela caiu e subiu e superou a anterior às manifestações. O que você acha que aconteceu? Não chegou a superar, não. Ela tinha quase ela voltou, 60. ela voltou. Ela batia em 60. Ela está Chegou agora a 57. Chegou a quase 60, agora está em torno de 40. Me perdoa. Ela foi a mais prejudicada, assim como os governadores. Quem tivesse no poder no seu estado, você vê o que aconteceu com Cabral no Rio de Janeiro. Mas eleitoralmente as pesquisas não mostram. Mas ela não recuperou. Ela não recuperou o que tinha não. E ainda está com medo do que vem. Tá bom, eu tenho de dar um intervalo. Eu estava até querendo falar, e estava falando sobre a carga tributária do Brasil. Essa carga tributária que é alta, mas o brasileiro não tem contrapartida, né? O serviço de segurança, o serviço de saúde, caso é médico, educação. Tem países que têm carga tributária maior, a Dinamarca tem 48%. Sim. Mas a saúde é de graça, a educação é de graça. Suécia tem também. Tudo mais, né? Mas cena política volta daqui a pouco e vamos debater o PDT aqui em Minas, essa relação com o governo Antônio Anastasia. Já, já. De volta à cena política, debatendo a situação do PDT em Minas e voltando aqui para o estado, onde o partido apoia o governo Anastasia. Deputado, a minha impressão é que o PDT foi certamente o partido mais prejudicado com esse enxugamento que fez o governador Antônio Anastasia. O partido ficou sem secretaria, é um partido sem pasta, sem secretaria em Minas. O único parlamentar do partido que ocupava um cargo é o deputado José Silva, que era secretário do Trabalho, pulou agora para a Secretaria da Agricultura, mas antes ele pulou do PDT para o Solidariedade. Quer dizer, o PDT ficou a ver navios aqui em Minas. Não, na verdade é o seguinte, para a gente ver navio aqui em Minas, a gente vai ter que subir lá no Pico da Bandeira para continuar olhando para o horizonte, para ver se a gente consegue ver alguma coisa, né? Porque ver navios em Minas fica um pouquinho distante. Mas a gente tem rio também que tem aqui. Já teve até o rio, e das Velhas. Já foi Mineiro já aprendeu o caminho de Guarapari, de Cabo Frio, dá para ver navios. Mas tirando a brincadeira, o que aconteceu especificamente, alguns fatores, é uma conjunção de fatores. Primeira coisa, o governador resolveu reduzir o número de secretarias, o que é uma medida de austeridade, que eu concordo plenamente, já fiz até uma crítica ao excesso de ministérios que tem na esplanada. Paralelamente a isso, enquanto isso foram criados mais 3 novos partidos, o PSD há 2 anos, o Solidariedade e o PROS. O tamanho e a representação do PDT, nesse contexto, também reduziu. Eu sou realista, mas nós, de uma maneira, isso já tinha sido combinado com o governo. O Zé Silva entrou na secretaria como um deputado do PDT, ele mudou de partido. Com isso, eu pessoalmente, me beneficiei, porque eu assumi o mandato, e me causou muito constrangimento a manutenção do Zé Silva, que parecia que o Zé Silva estava ficando só exclusivamente para me atender. Essa foi uma discussão pública, inclusive, veio aos jornais, os meus companheiros me procuraram para conversar desse assunto e nós recebemos um apoio para fazer essa transição. O José Silva, deputado do Solidariedade, assim como o governador decidiu, foi escolhido para ficar na pasta da Agricultura. Por quê? Porque nós do PDT já tínhamos o subsecretário adjunto, não sei, adjunto ou subsecretário? Adjunto. Aqui de Minas, que é o André Merlo, que é lá de Governador Valadares, que teve uma brilhante disputa eleitoral lá
contra o PT, sozinho, saiu só o PDT. Ele só perdeu a eleição porque tinham 4 candidatos, que ele colou na prefeita, por pouco ele ganhava a eleição. O André, dentro do nosso acordo, o André será, assim que o Zé Silva volte ao mandato, o André será o secretário de Agricultura. Então, o que aconteceu foi que se postergou um pouco. O PDT não ficou a ver navios. Nós vamos ver um navio um pouquinho mais Mas o detalhe, mas o acordo inicial eram de 2 pastas na época da eleição. O acordo de 2010 era de 2 pastas. Inclusive com o Lupe. Sem dúvida Né? nenhuma. Eu lembro da reunião. Sem dúvida nenhuma. Aí como é que fica isso? Na verdade, o que aconteceu? Nós tivemos 2 pastas no início. Foi. O Manuel Costa ficou numa e o Carlos Pimenta noutra. Não era bem isso o combinado, mas de qualquer maneira ficaram os 2. Então isso foi no governo Aécio? No governo Aécio e no governo... Anastasia. Anastasia também. Anastasia já. No início do governo. Sim. Mas todo mundo sabe o que aconteceu na questão do Ministério da Reforma Agrária, né, da especial Regularização fundiária, que é a do Manel, todo mundo soube do escândalo que teve. O governador achou por bem retirá-lo, e eu acho que é uma conduta, independente da culpa ou não, porque eu não sei ainda se ele é culpado ou não, tem um processo em andamento, eu não vou... É um companheiro de partido. Não cabe agora julgar, né? Não, e eu vou falar com toda sinceridade. Eu já vi muita gente ser chamada de ladrão, mas eu já vi pouca gente ser chamada de ladrão e ser duro. Desculpa o Manuel que eu estou falando, mas o Manuel não é um homem de posses. Então eu acredito piamente que ele não está envolvido nesse troço, entendeu? Ele não tem essa facilidade financeira que alguém que tivesse feito aquilo, naqueles números que foram citados, mas é o tempo que vai dizer isso. Então, na verdade, naquele momento exato, e aí se você lembrar, foi exatamente quando apareceu o PSD. Exatamente. Aí tinha que abrigar mais alguém. Nós, naquela época, perdemos o Ademir Camilo. Então, o governo é governo, né? O governo aproveitou a chance para negociar uma outra secretaria e nós dançamos ali. Que foi a do Silveira, do Alexandre? Que foi quando o Alexandre Silveira entrou? Foi quando o Alexandre Silveira entrou. Né? Não, o Alexandre entrou no início. Mas ele entrou pelo outro partido, depois que ele foi pro PSD. Ele migrou para o PSD. Mas o governo então aproveita, o governo olha a aritmética parlamentar, né? Sim. São tantos deputados, perdeu tantos, ganhou tantos. Mas é mais ou menos isso. Um aritmético. Mas isso o partido não corre risco nenhum de se rebelar, não, né? Está tudo bem amarrado aqui. Não, mas a questão não é de rebelar. O que move o político, é o mandato dele. É o que ele pode fazer durante o mandato e a expectativa de renovar o seu mandato, é a eleição. Se as coisas combinadas estiverem funcionando, não vai ter rebeldia. Porque, pelo menos no meu grupo, que eu digo meu grupo, as pessoas do PDT que eu convivo, nós não estamos ali brigando por mais 10 merréis, nós não estamos brigando ali por mais um cargo ou outro. Na verdade é essa. O combinado não é caro nem barato. É isso. Agora, deputado, eu venho com grande prazer a BH News. Seus 2 diretores conhecem muito de jornalismo. Eu trabalhei com eles anos na Band, Marcílio Soares e Júnior. E também Carlos Barroso. Agora, hoje eu tive uma surpresa muito interessante, porque o maquiador da BH News, a gente estava conversando, Gladstone, e ele me disse o seguinte: gerar riqueza não significa que se saiba distribuí-la. Ele se referia ao Brasil. Eu falei com ele: Gladstone, interessantíssima a sua frase, e eu vou dizê-la durante o programa. Eu queria um rápido comentário seu a esse Inclusive respeito. É um político do PDT, que é um partido democrático trabalhista. Né? Exatamente. O Peninha, que interessante, você citou essa frase, e na hora que eu fui... Todo mundo sabe que a gente está maquiado aqui, né? É claro. Então, quando eu fui ali na maquiagem, o Gladstone, ele não é um maquiador só simplesmente, ele é um provocador. Sim. Porque ele também me provocou lá, ele faz política também, achei interessante pra caramba. E faz jornalismo, num certo sentido. Exatamente. Me provocou, aí a gente conversou, teve um papo rápido, claro, mas ele é provocador. E essa frase, eu acho que essa frase é muito verdadeira. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil é um país que há muito tempo produz riqueza, não distribui riqueza e, mais sério que isso, não sabe ser rico. Exato.
É o sexto, sétimo PIB do mundo, mas avança, mas não vai. O volume Avança, mas de não vai. distribuição de riqueza está abaixo do 20º. Avança, mas fica. Avança, mas não vai, né? Avança, mas fica. Sabe aquele negócio assim? Eu vou te pegar. E vai, balança, mas não vai, né? Então, mais ou menos. Mas, o deputado, voltando, assim, essa situação aqui de Minas, eu aqui nessa minha função tenho de ficar cutucando a onça, né? Então, o governador Antônio Anastasia, como que ele está querendo enredar o PDT na eleição? Esse pouco ele está dando e o que tinha ele tirou. Não, eu acho que hoje isso está superado. Na boa. Eu acho que isso está superado. Porque não há, isso que eu falei, não há uma expectativa de se buscar uma coisa, sabe, essa coisa da grande vantagem? Não é isso. Hoje, as pessoas que estão há alguns anos no PDT, e eu cito aí todos os deputados estaduais, as pessoas que estão ocupando posições de governo, estão há alguns anos com uma posição bastante confortável do ponto de vista das relações. Aquela dificuldade que nós relatamos com relação ao governo federal de receber as pessoas, essa dificuldade não existe aqui. Mas o PDT feita. O PDT vai ficar com o candidato indicado por Aécio, ao que tudo indica, o ex-ministro Pimenta da Veiga. E se vai ficar com Pimenta da Veiga, como que o PDT local vai se haver com o PDT nacional, que possivelmente vai querer apoiar a Dilma? E só emendando aqui também, vocês vão pleitear a independência junto à Executiva Nacional? Sabia que você não ia deixar essa bola passar agora. Na verdade... Bola boa, bola muito boa. Quando eu comecei aqui, que eu comecei falando daquela questão de ter o Cristóvão como candidato, eu já esperei que a Ana viesse com essa pergunta, mas a intenção, na verdade, é essa. Nós buscarmos uma autonomia para decidir nos estados. Então, autonomia quer dizer, nós podemos ficar com Pimentel, nós podemos ficar com Pimenta, nós podemos ficar com quem quer que seja, que decidamos nós aqui. A cúpula está propensa a aceitar isso? Estamos trabalhando para isso. Eu acho que a gente vai conseguir. Porque os interesses são nacionais. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos um candidato a governador, Vieira da Cunha. Um acordo com o PSDB no Rio Grande do Sul para o Vieira viabiliza a campanha do Vieira. E lá nós somos contra o PT. Uhum. No Amapá, temos um desenho parecido também com disputa para o governo do Estado. Uhum. No Mato Grosso, com o nosso senador Pedro Taques, que está hoje pontuando as pesquisas lá, o acordo lá é com o PSDB, não é com o PT. Então, temos interesses diferentes do interesse. Mas aqui está mais próximo, mais pró-Pimenta ou mais pró-Pimentel? São quase charás, né? Ele diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E aqui nós temos pimenta à vontade, né? Mas deixa eu te dizer com toda sinceridade, se a decisão fosse pessoal, fosse exclusivamente minha, hoje eu não teria dificuldade nenhuma em te dizer que eu ficaria com o candidato do governo atual. Mas não é exclusivamente minha. Do governo atual, governo estadual. Governo estadual. Sim. Não é exclusivamente minha. Passa pela nacional e passa por uma reunião com os nossos companheiros daqui. Seria arrogante, intransigente eu dizer que vai ser assim. Até porque eu represento. E como representante partidário eu não posso ser o que vai impor. Mas se dependesse da mim, eu apoiaria tranquilamente o candidato que fosse suceder o governo atual. Bom, Cena Política volta já, debatendo o PDT, e vamos debater outras questões que hoje tocam aí ao país. É o caso dos rolezinhos. Até já. De volta à Cena Política e vamos debater agora os rolezinhos. Essa polêmica que está criando controvérsia, como diz o jargão jornalístico, há controvérsia. Deputado,
Os rolezinhos, e agora até rolezões, né? Que estão reunindo até chegando até mais de centenas de pessoas. Isso, no seu caso, seria uma pré-manifestação, indo no caminho das manifestações de junho do ano passado? Ou seria um pré-arrastão? Muitas pessoas criticam. Hoje, a Associação Brasileira das Lojas de Shopping pediram audiência com a presidente Dilma, pedindo para ela intervir, porque os shoppings estão fechando as portas, o comércio está caindo, o dinheiro está deixando de circular, essas coisas, né? Qual a sua opinião? Esse é um fenômeno da nossa atualidade. As coisas são organizadas. O primeiro rolé, e vamos chamar de rolezão, foi o de junho do ano passado, quando a sociedade veio para a rua dizer assim, eu não quero mais do jeito que está. Então há uma equiparação entre a manifestação e o rolé? Eu acho que há sim. Há na sua constituição, na sua forma de organizar, na sua maneira de convocar. Agora, o mais sério dessa história toda é o abismo que há dentro da nossa sociedade. Parece que nós temos dois países. O país que pode frequentar o shopping e o país que, se for ao shopping, ele pode causar problema. Me lembrou Baixa, né? Edmar Baixa. Que aquela frase dele que o Brasil é uma belinja. É belinja. Mistura de Bélgica com Índia, né? Bem lembrado. Na época que a Índia não estava com nada, porque agora a Índia já tá melhorando um pouquinho. Melhorou, né? Então, na verdade, essa separação é que é muito complicada. Também compreendo o empresário dono de shopping que está preocupado. Porque embutido nesse rolê, que pode ser só um passeio, pode ser só uma festa da garotada, eu acho que é muito legal e tem que fazer mesmo, alguma coisa em algum lugar. Sem violência? Isso pode ser infiltrado, pode acontecer o que aconteceu com o nosso grande rolê, que foi o rolê cívico de junho e julho, infiltrado, pessoas que vêm fazer violência, vêm degradar os espaços. E essa preocupação, eu compreendo perfeitamente, tem que ser garantido ao empresário e às pessoas que frequentam aquele espaço o seu nível mínimo de segurança. A presidente Dilma já chamou o staff dela, foi na semana passada e deve continuar essa semana, preocupada com a participação dos black blocs, né, nos rolés, né? Sim, porque o grande problema é se infiltrar, porque você vê que são garotos da periferia, das grandes cidades do Brasil, que hoje têm acesso à tecnologia, que conversam mais rápido. E são, na verdade, eu acho que é uma distorção da nossa cultura, mas que são, na verdade, que gostam da ostentação, que é um negócio... É o funk ostentação. O funk ostentação, quer dizer, é uma coisa do ponto de vista... Eu que sou de origem... católica e tal, e na época a gente aprendeu a ser mais humilde, não precisava de ser tão... Entendeu? Tem acesso à tecnologia, mas parece, em muitos casos, não terem acesso aos shoppings, né? Estava vendo até um apartheid. Eu acho o seguinte, eu acho que está tendo... vendo as entrevistas dos meninos, dos jovens que vão ao rolezinho, eles não politizaram. Não, nenhum. Em nenhum momento. É o seguinte, a gente conhece muita gente por meio de rede social, pelo que eu ouvi das explicações deles. Como a gente conhece muita gente, quer conhecer as meninas, principalmente pessoalmente. Claro. Vamos combinar encontros. Pra gente ver as meninas de perto. Mas por ser rede social, ganha uma proporção maior. Mas eu acho também que está se fazendo essa questão do apartheid. Eu acho que a imprensa ajuda, está contribuindo para criar um fenômeno. Eu não acho que seja um fenômeno que passa de um passeio. Vamos discutir, então, eu acho que a discussão que tem que ser feita nesse caso são os espaços públicos de lazer e cultura. Entendeu? Abrir as praças. Sim. Tanto que eles, em nenhum momento, eles estão lá para protestar, porque o shopping não tem isso. é o consumismo, o centro do capitalismo. Tanto que eu vi vários deles dando entrevista. O boné eu comprei, foi nesse shopping que eu vi hoje dar um rolê. Ele consegue comprar o boné no shopping. O problema, na minha concepção, é a apropriação desses movimentos por oportunistas, políticos ou não políticos, bandidos ou não bandidos, movimentos, para transformar isso numa coisa de oportunidade própria para esse Exatamente. Isso é muito grave. Massa de manobra, então, um risco. A nossa preocupação, a minha preocupação é proteger esses garotos. Dar cuidado, porque
criar condições de espaço, a sua sugestão é ótima, de espaços de culturais adequados. Mas é muito importante que a gente tome conta da estrutura também. Claro. Porque meia dúzia de bandidos acaba com uma coisa que poderia ser uma coisa legal dos garotos. Sem dúvida. E coloca Sem em dúvida. risco a vida De deles. outras, deles próprios e de todo mundo que frequenta Exatamente. aqueles espaços. Né? Sem Então, um dúvida. grande volume de pessoas, ela traz esse tipo de risco. E isso que os shoppings estão preocupados em tentar evitar que vire qualquer movimento com centenas de pessoas é um risco. É Claro verdade. que De ser atropelado, de filtrar alguém. Não, e que também fosse um movimento saudável. Não um movimento que gerasse violência, que gerasse, enfim, disputa, bullying sociais de outros tipos. Claro. Agora, Isso temos que seria tomar cuidado para negativo. não politizar a coisa demais Pois é. e fazer aquilo que o deputado falou. Mas Movimentos se apropriarem. essa agora eu vou dizer para você, Ana, a imprensa tem obrigação de não tem deixar isso obrigação. politizar. Tem obrigação. Obrigação, porque se a imprensa ajudar a politizar, ela vai Isso é estar lesando o bem-estar desses garotos Sim. e pode estar criando um factoide que não é interessante para o Brasil. Mas agora disso ninguém... que eu estou falando. O meu medo é esse. É a maneira como a imprensa, a Sem mídia dúvida. vai conduzir isso. Nas nossas principais capitais. Exatamente. mas Sabendo-se ano de Copa, em que a tendência a esses rolezinhos pode aumentar, como podem ressurgir as manifestações de rua, enfim, tem isso uma é que eu série de tô questões sentindo, de ano viu? de eleição. Eu acho que é isso, eu- inclusive, que os empresários ali estão temendo, já estão tentando. Sim. Eu acompanhei, a gente já está vendo esse sintoma das manifestações. Eu acompanhei a visita da presidente Dilma, que foi ali na Serraria Souza Pinto. Sim. Ana Flávia Gussen também estava lá, né, pelo jornal Hoje em Dia, e lá a presidente fazendo o discurso, dizendo que vai trazer recursos para o metrô de Belo Horizonte, já surgiram lá as placas. Não queremos Copa. Meu pai, o dinheiro do meu pai É. não é... Já não queremos Capim, alguma coisa uma nesse coisa sentido. assim. Placas rudimentares, né, que deve ter entrado com elas debaixo da blusa e tudo. São cartazes. Cartazes, escritos lá, né? caneta. Então, assim, eu acho que mesmo que não é só o factoide, acho que ainda deve surgir alguma coisa nesse ano de eleição. Vamos ver. Surgirá com certeza. Com certeza. E de Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Surgirá com certeza. Só não Já pode começou o movimento, não vai ter Copa, Só não pode né? apropriar do movimento dos meninos. É isso que é a minha isso, com preocupação. certeza. Dos rolés, né? Os rolés, deixa os meninos fazer os rolés deles. E eles, igual Paz. eles estavam falando, quem está organizando, não pode entrar álcool, droga, não pode roubar. os meninos são A todos gente certinhos, quer já, pelo conhecer as meninas. Claro. Sim. Aí coloca, né, o estilo deles, né, igual As todo tribos, jovem. É as tribos. as tribos. Agora Todo mundo já pertenceu a uma tribo. Eu, como sou um caminhante, eu vi domingo ali na Savassi, porque a PM cercou o shopping ali daquela região, com medo do rolezinho, né? Eu vi lá três PMs pegando assim, colocando 3 meninos, 15, 16 anos, com aparência de meninos populares, né? Porque achou um deles estava com uma maconhazinha, uma guimba de maconha, que ele jogou dentro daquelas fontes lá das Savassi. Eu não estou falando aqui a favor de maconha, inclusive minha droga é o vinho. De vez em quando uma Sim. boa cachaçinha. Mas foi coincidentemente, no mesmo dia que o presidente norte-americano Obama declarou que já usou maconha e que ele acha que a maconha é igual ao álcool. Não é uma defesa da maconha Não, aqui. não Mas estou foi. dizendo que as coisas tendem a pegar mais as classes populares, né? Aqueles meninos com aparência de popular, né? Não tem nem dúvida disso. Só para eu não sair daqui sem falar do assunto, porque depois que você provocou, eu quero falar um pouquinho. Eu acho que a maconha não é igual, É um médico falando, né? não é igual a bebida. A maconha é uma porta de entrada para a experiência em outras drogas. É Que possível. podem levar à dependência. Não estou falando de vocês como nenhum santo, porque eu também tive a oportunidade de experimentar maconha quando era adolescente. Então não estou aqui falando de coisas que adolescente não fez, Sim. mas é muito problemático e eu não recomendaria que se liberasse. Na minha cabeça, eu isso acho não, que não é bom. no Brasil, país de tantas desigualdades Contradições. sociais, é complicado, porque pode ser porta Da de maconha que entrada vai para pro o crack, crack, vai. cocaína. E outra coisa, eu já vi algumas pessoas falando o seguinte:
maconha não vicia. Eu fumo maconha diariamente há 15 anos e nunca viciei. Tem um Me vídeo ajuda que eu famoso gosto. sobre isso. Não um é? vídeo famoso. E também tem aquela coisa do misto, do mix entre maconha e cocaína, que de algum tempo para cá vem O sendo... deputado VH News TV e Cena Política te agradece. Jornalistas Grande Luiz prazer. Carlos Bernardes. Muito prazer novamente. E Ana Flávia Gussen. Obrigada. E semana que vem, Cena Política estará de volta com você. Até lá, o debate na sua casa.